Então veja bem, se você vai definir a energia que esse elétron está, você pode dizer o seguinte, ó, como ele é uma entidade ondulatória, você pode dizer que a energia dele é H vezes a frequência. Concorda ou não concorda comigo? Foi o Planck, não, isso aqui quem fez depois foi o de Broglie. De Broglie faz estados quânticos da matéria, ou seja, ele pega, associa um elétron a uma frequência. E a energia associada. Porque, claro, o Einstein desenvolve essa teoria. Ele diz que E é igual a mc ao quadrado. Então, se você pode imaginar que o elétron é uma partícula que tem uma massa m, vamos pegar um elétron que tem uma massa m, só que eu vou dizer agora, uma coisa que o Einstein não sabia, que esse elétron oscila. Ok? Da mesma forma, por mesmo elétron eu posso escrever que E é igual a mc quadrado, e posso também para ele escrever que H é igual. Posso ou não posso? O de Broglie vai fazer isso. Ó. O de Broglie é um cara que vai igualar essas duas equações. Não foi nem o Einstein que fez isso. O de Broglie fez isso aqui. Ó. Ele simplesmente igualou essas duas equações e fez o seguinte. mc ao quadrado igual a H vezes a frequência. Então a massa é igual a H vezes a frequência sobre C ao quadrado. Mas presta atenção nesse resultado aqui. Ó. É aqui que eu vou desenvolver toda a minha teoria. Você concorda que H e C quadrado são uma constante? São duas constantes? Não é? Então faz isso aqui. Então você pode escrever simplesmente que a massa de um elétron ou de qualquer partícula é uma certa constante vezes a sua frequência. É ou não é? Muito bem. Então agora eu vou fazer exatamente o seguinte. Uma pergunta que ninguém fez até hoje, não sei porquê, uma coisa para mim tão lógica. Há tanto tempo que eu penso nisso. Há tanto tempo que eu venho procurando uma maneira matemática, científica e lógica de explicar a existência de outros planos no universo. Porque todo médium vê espírito, todo médium sai do corpo, vai para cidades astrais, tem cidades inteiras lá, tem matéria lá, tem objetos. Eu fico mas do que é feito isso aqui? Se lá é feito de átomo no meu mundo, e nesse mundo do espírito é feito o quê? Eu falava assim, não pode ser diferente, tem que ser a mesma coisa. E os espíritos dando dica para mim, né? Eu ia no astral, conversava com os caras, pedia dados, os caras falavam, você não é físico? Se vire. Eles falavam, você não é físico? Se vire, raciocine, pense. Eles davam as dicas, começavam a ajudar. Né? Aí eu falei, então agora eu vou formular a coisa. Vocês já perceberam uma coisa muito interessante? Por que, se você pegar as três partículas fundamentais, as três, o elétron, o próton e o nêutron, avalie a massa deles em repouso. Se você for medir a massa em repouso de cada um, ele vai ter um certo número X aqui, mas só que é exatamente preciso. E se você quiser quebrar esse elétron no meio, ou quebrar o próton no meio, você não consegue. Você não consegue ter frações da massa do próton, ou da massa do nêutron, ou da massa do elétron. Por quê? Se você vê que toda a nossa natureza que está aqui, todo esse universo material que está aqui, ele é composto de números inteiros dessas partículas, não é? Não é? O que é um átomo? Se você muda só um próton no núcleo, ele muda os elementos, não é? Então você percebe, é de 2 em 2, é de número de é 1 próton, 2 próton, 3 próton, 4, não tem 1,5 próton. Agora eu pergunto, por que você não consegue dividir o próton? Ou ter frações desse próton, dessa massa do próton? Quando você fala massa, você pode agora falar energia, não pode? Você pode dizer que a massa é uma energia. O Einstein diz, falar massa e energia é a mesma coisa. Então isso cheira o quê? Cheira que esta energia associada a essa massa, ela tem que ser quantizada também. Ela é quantizada. Eu vou criar um número quântico para a massa, coisa que não existe na física até hoje. E eu fiz exatamente isso. Eu disse o seguinte, você não pode ter, mas se eu disser que a massa do elétron em repouso é igual a uma certa constante, vezes uma certa frequência, que eu vou chamar de F1, e essa F1 é uma frequência específica para o elétron que dá essa massa que a gente conhece medida em laboratório em repouso.
Mas agora eu crio a seguinte teoria. Será que não existe uma certa frequência F2, na qual o elétron se estabiliza de novo? Tem uma nova massa, eu posso ter uma massa assim, ó, uma massa de um elétron, 2 é igual a essa mesma constante vezes uma certa frequência F2? Posso ou não posso? E foi exatamente aí que eu matei a charada. O que acontece com um pacote de ondas quando eu diminuo a sua frequência? O que acontece com o comprimento de onda? Aumenta. O que dava o caráter de solidez para o elétron? Não era a probabilidade de se achar ele naquela região? Uma região muito pequena. Então, quanto maior a frequência, a região é menor. E quando eu diminuo a frequência interna desse elétron, dou um jeito de diminuir essa frequência interna, ele vai expandir. Quando ele expande, o caráter de solidez dele se torna menos imperceptível. Então, na verdade, eu vou criar uma teoria muito simples, que eu vou fazer exatamente isso. Mas tudo é o campo, hein? Tudo não se esqueça que é o campo. Então eu vou criar assim, ó. Eu vou criar exatamente copiado ao Bohr níveis de energia. Eu vou criar, mas para massa. Então eu vou dizer que existe um elétron aqui, nesse nível quântico, cuja massa dele é igual a uma constante vezes uma frequência F1. Aí, essa massa dá um salto quântico para baixo. Eu tenho uma massa no nível quântico 2, que é igual a mesma constante vezes F2. Porque a constante não muda, a constante é a mesma. Vou ter uma outra massa, M3 igual a K vezes F2, e assim sucessivamente até quando? Até quando eu posso descer? Não. Até que nível eu posso chegar? Quantos níveis eu posso ter? Qual vai ser o último? N. Não, tudo bem, eu posso fazer N, mas esse N tem um fim. Não tem? Não vai infinito. Vai a zero. Hã? Vai a zero. Que N? 4. Mas o que está dizendo? O que está dizendo o nível? O que diz o nível? A Frê? Essa frequência não tem que ser diminuída? O elétron expandir? Gente, eu posso diminuir a frequência até quando? Não tem frequência. Não é infinito, até zero. Chega uma hora que eu não vibro. Quando então, isso aqui chega num ponto. Ao último nível aqui, a massa, ela se torna zero. Quando ela se torna zero? Quando você tem exatamente isso aqui, ó. H, ou seja, a constante, vezes a frequência é zero. Quando você não vibra, o que você tem? Eu não vibro. O que o elétron se torna? Campo. Claro! O elétron não era o campo que vibra? Não foi isso que o Einstein acabou de definir, porque eu coloquei essa ideia. O Einstein não colocava a ideia de que o campo vibrava para dar a natureza da partícula. Hã? Se adensava, mas não sabia como se adensava. Como o campo se adensava. Então eu disse, eu usei a teoria da quântica dizendo que o elétron só se adensa, o campo se adensa devido à vibração do campo. É o campo que vibra. Agora, quando o campo não vibra, ele se torna campo. O elétron vira o campo. O próprio campo. Com essa minha teoria, eu crio multidimensões do universo, onde o elétron é o mesmo. A única diferença é a sua densidade quantizada. Porque ele só pode ter quantidades definidas. Aqui eu vou ter uma massa estabilizada. Então, o que é esse elétron que está no F2? É todos os elétrons